O quanto o ambiente que você cresceu influenciou quem você é hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Mentes que Move. Aqui é a Érica e hoje eu quero te convidar para uma reflexão profunda. O quanto o ambiente que você cresceu influenciou quem você é hoje. Ambiência é mais do que um lugar, é energia, é vibração. E hoje vamos falar sobre como o ambiente molda os nossos comportamentos, pensamentos e até o tamanho dos nossos sonhos. Quando a gente fala sobre ambiência, é importante entender, ela vai muito além do lugar físico. Existem 3 camadas de ambiente que moldam quem somos hoje, que é o ambiente físico, o emocional e o espiritual. E para dar início, vamos falar sobre essas 3 camadas: física, emocional e espiritual. Ambiente físico é o que os seus olhos veem e o seu corpo sente. Por exemplo, o ambiente com o qual você convive, a organização da sua casa, as cores, o cheiro. Lembra quando você sente um cheiro e fala, cheirinho da comida de mamãe, comida de vovó? Então, tudo isso comunica o seu cérebro o tempo inteiro. E essa comunicação, ela pode te inspirar ou ela pode te drenar. Agora vamos falar sobre ambiente emocional. O que é o ambiente emocional? É o invisível que se sente. São as relações, são os sentimentos. Vamos dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, sabe aquela companhia de amizade, família, que quando você conversa com ela, ela te deixa mais leve? Quando você está na presença dela, ela te deixa mais tranquila? Ou aquela companhia que quando você está na presença, ela te deixa ansiosa, ela te deixa nervosa? Esse ambiente emocional, ele molda como você se enxerga e como você se posiciona. Agora, o ambiente espiritual, esse vai bem mais lá no fundo. É uma atmosfera de fé, é uma atmosfera de conexão, de propósito. E se você vive em um ambiente espiritualmente pobre, que tudo é controlado, tudo é limitado, tudo gera dúvida, isso vai bloquear a sua visão de futuro. Sabe o que é o mais louco? Que tudo isso influencia o seu cérebro. A ciência já provou que o ambiente interfere diretamente na neuroplasticidade. Tá, Érica? O que é neuroplasticidade? Que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, criar novas conexões e evoluir. Ou seja, o ambiente onde você vive pode literalmente moldar as suas emoções, suas decisões, até o quanto você acredita que você merece algo muito maior para a sua vida. Muitos de nós fomos criados em ambientes que não estimulavam o nosso crescimento. Talvez era um lar que dizia assim para você: não sonhe alto demais, seja mais realista, isso não é para você. E essas frases que parecem inofensivas moldaram um adulto com medo de tentar, porque você cresceu num ambiente dizendo para você a todo momento para você ser mais realista, para você ter mais pé no chão, que você não era merecedor. Então você acaba sendo moldado de uma forma a uma crise de não pertencimento, de não merecimento. Para deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou trazer uma questão minha particular. Eu cresci num ambiente de mulheres fortes, né? Mulheres que batalharam muito, mulheres que sempre trabalharam, sempre tiveram o seu dinheiro. Então, quando eu cresci, até os meus 7 anos de idade, que a minha avó infelizmente faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, eu sempre ouvi dela que mulher não poderia depender de homem. Mulher tinha que trabalhar, fazer seu dinheiro. Se a mulher tivesse os 2 braços, as 2 pernas, a mulher era tão capaz quanto o homem. Minha avó se separou do meu avô por problemas de bebida e desde então ela não decidiu não se casar mais, mas era aquele tipo de mulher que enfrentava o homem de frente, não baixava, se tivesse que brigar, sair na mão com o homem, ela ia sair. E eu cresci nesse ambiente que não era... Num momento, para mim, era uma coisa normal, mas hoje, estudando, eu entendo. Eu cresci num ambiente que mostrava que o homem e a mulher estavam a todo momento em competição. Ou seja,
Se ele faz aquele trabalho, eu também posso fazer. Por que eu não vou poder fazer? Eu dizia uma frase assim: se fosse para ter medo de homem, não tinha nascido mulher. Porque eu tenho a mesma capacidade que ele, eu tenho a mesma força que ele. Eu nunca vou depender de homem para nada. Sempre tive esse pensamento, sempre foi muito enraizado em mim, por tudo que eu já fiz, para as pessoas que me acompanham e ver tudo que a minha vida, a minha trajetória, minha mudança para o Canadá, tudo como foi. Enfim, eu engravidei finalzinho de 2022, descobri em janeiro de 2023, final de 2023, janeiro de 2023. E até então, eu ainda era da área da construção civil, trabalhei até o meu 5º mês de gestação, e aí foi aonde eu me peguei sem a minha renda. Porque se eu não trabalhava, não tinha renda, mas tinha a renda do meu marido. Então, casada, meu marido sustentando a casa, estávamos vivendo uma vida muito boa, tinha o sustento dentro de casa, meu marido não tem problema nenhum com questão financeira de Érica não gasta com isso, não gasta com aquilo, ele nunca me poldou nessa situação, porém a crença, o ambiente que eu vivi não me permitia aquilo. Eu não era merecedora de estar dentro de casa com um barrigão enorme, sendo sustentada por um homem, porque eu cresci nesse ambiente dizendo que eu não, mulher nenhuma poderia depender de homem. E ali foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, em questão de luta com a crença, tá? Não digo momentos difíceis de questão de saúde, nada disso, mas assim, foi uma questão de uma luta interna minha, de aprendizado. Comecei a ler mais sobre inteligência emocional, sobre ambiência, para que eu pudesse, naquele momento, não deixar que aquele momento tão lindo que é a gestação, cuidar do primeiro filho, com os pais novos, e eu estragar tudo, porque o meu orgulho e o meu ego não deixava que eu fosse sustentada pelo meu marido. Então, entendam como frases que parecem ser inofensivas moldam quem nós somos hoje. Então, eu estou trazendo um exemplo da minha vida pessoal para que vocês entendam. Eu tenho certeza que quem está me assistindo agora está passando várias coisas na cabeça. Nossa, eu sempre escutei isso na minha infância, eu estou até hoje com isso na cabeça. Porque é só assim que vocês conseguem desbloquear, quando alguém mostra que realmente passou. Então, na minha jornada, existem várias crenças na minha cabeça. Existem várias crenças limitantes, vários bloqueios, porque eu fui moldada durante toda a minha infância, depois a adolescência, depois a vida de adulta, acreditando naquele ambiente que eu escolhi conviver. E esse que é o pior, porque alguns ambientes que não foram favoráveis para mim, eu escolhi viver naquele ambiente. Só hoje que eu tenho consciência que aquele não era um ambiente para mim. Então, assim, foi uma fase difícil, foi uma fase complicada, mas eu tive que estudar muito, tive que me aprofundar muito para conseguir cuidar dessa parte, porque uma crença, você nunca vai eliminar a crença, você vai aprender a conviver com ela. Então eu tive consciência do que estava me bloqueando, o que estava me travando. Então a minha consciência veio, as minhas memórias afetivas de a questão de mulher não poder depender de homem. E aí eu vi que eu estava moldada a ter essa barreira de tipo, não posso receber o dinheiro dele, ele não pode pagar as minhas contas, como se não fôssemos uma família. E se eu não tivesse essa consciência, o que aconteceria? O que acontece com muitas mulheres, o que acontece com muitos casais, até homens, eles não entendem essa situação que está passando porque eles não têm consciência do bloqueio da crença que está na cabeça deles, que foi o ambiente que ele viveu, que moldou ele, e acontece as separações, acontece as pessoas, familiares, casais que acabaram de ter filhos, tristes um com o outro, sem conexão, mas é porque tem tantas crenças, tantos bloqueios que você foi moldado para ser o que é hoje e não tem consciência. Então, o que eu falo para todo mundo, tenha consciência do que os ambientes que você hoje pisa, porque hoje é uma decisão, é uma escolha sua, aonde você vai pisar, qual ambiente que você quer conviver, qual mesa você quer sentar, quem são as pessoas que você quer ao seu redor como seu amigo, porque essas pessoas, elas estão te influenciando a você a crescer ou elas estão te drenando, elas estão te puxando como uma âncora na sua vida.
Então você tem que escolher qual ambiente que você quer conviver. Hoje eu, Érica, tendo toda essa consciência, eu escolho os ambientes com qual eu convivo. Érica, mas eu tenho uma família que é assim, eu não consigo me liberar, não consigo ficar longe, eu tenho que estar próximo, eu moro com essas pessoas. Então começa por você. Porque quando você começa a mudar, o seu ambiente muda. Seu ambiente muda. Pega algo que você quer muito que mude no seu ambiente. Por exemplo, uso de celular. Se você não quer que as pessoas do seu ambiente usem tanto o celular na hora da comida, na hora que vocês estão tendo alguma comunicação, alguma conversa que precisa de ter atenção, você simplesmente pega o seu celular e coloca do lado. Você já está trabalhando, moldando o seu ambiente. Consequentemente, a pessoa que está te acompanhando, que está do seu lado, vendo o que você está fazendo, ela vai começar sendo moldada também. Comece a moldar as frases e palavras que você fala para os seus filhos, que você fala para o seu marido, que você fala para a sua esposa, porque isso tudo molda, entendeu? E para ter consciência disso, você precisa voltar lá no passado, você vai precisar sentar, você vai precisar colocar num papel. E isso foi um trabalho que eu fiz comigo. Eu escrevi todos os pontos importantes da minha vida, aqueles que eu fiquei traumatizada, aqueles que eu fiquei muito feliz, aqueles que eu fiquei muito triste, aquelas memórias que não saem da minha cabeça. E depois que eu fiz tudo isso, que eu coloquei tudo num papel, eu entendi o ambiente que eu estava vivendo e as decisões que eu estava tomando hoje, o quanto elas tinham me moldado, o quanto elas tinham me influenciado. Então eu peguei esse papel, li, vi que eu precisava melhorar, onde eu precisava buscar melhorias e comecei a fazer. Não é fácil, não é fácil, mexer no passado é como você pegar um baú fechado por anos, com várias memórias e você abrir aquela caixa. Pegue, faça, escreva, coloque no papel, porque muita coisa na sua vida vai mudar. Então vocês perceberam como é importante a gente ter consciência do ambiente que nos moldaram para a gente não repetir, para não virar um ciclo na nossa vida, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, de amigos, pessoas que estão na nossa volta. E aí eu te faço uma pergunta. Hoje, o ambiente que você está construindo, ele está te levando para o lugar que você quer ir? Para pensar. Tudo o que você vem fazendo no dia a dia, o ambiente que você está construindo à sua volta, ele está te levando para o lugar que você quer ir? Aí você me fala assim, bom, Érica, não sei, não parei para pensar. Tô rindo porque é o que todo mundo faz, eu também fiz isso, já passei por isso, tá, gente? Então, é louco pensar nisso. Quer uma ajuda? Vamos colocar assim, por exemplo, as pessoas que estão na sua volta hoje, elas te fazem crescer ou elas te puxam? Elas é uma âncora na sua vida. As pessoas que você segue nas redes sociais são pessoas que você um dia quer chegar lá? São pessoas que você acompanha e fala assim, nossa, eu tenho uma admiração por essa pessoa, porque um dia eu queria ser igual ela. É esse tipo de pessoas? Ou você segue coisas que não te agregam a nada? Ambiente de trabalho, por exemplo. No seu ambiente de trabalho, quem que você mais se conectou? Com pessoas que realmente falam, nossa, esse é um ótimo profissional. Eu queria estar ali mais próximo a ele, porque eu queria aprender com ele, crescer como ele. Ou não, você simplesmente viu o mais quietinho, o que fica mais na dele, o que não tem muita coisa para agregar e você, somente se escondeu do lado dele. Quais estão sendo as suas escolhas hoje? Então, só quero que vocês entendam. Ambiência não é só o lugar onde você está, onde você vive. É o que você está permitindo que entre dentro de você. Você tem que entender essa questão. O que você está permitindo? Quais estão sendo as suas escolhas? Sabe qual que é a boa notícia? Você pode reconstruir a sua ambiência, independente do lugar que você cresceu ou lugar que você convive hoje. E eu quero te dar algumas dicas. Crie hábitos, crie alguns rituais, como, por exemplo, música, leitura. Érica, eu preciso acordar mais cedo, fazer exercício físico. Crie um ritual. O nosso cérebro ele é moldado por rituais.
Se você todos os dias acorda de manhã, você antes de levantar, você pega seu celular, começa a mexer nas redes sociais, depois de meia hora mexendo nas redes sociais, você levanta, você vai no banheiro, fica lá mais meia hora no banheiro, mexendo em redes sociais, você está moldando o seu cérebro que a sua vida é assim. Você acordou, despertou seu celular, bateu soneca 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos e não levanta, você moldou o seu cérebro para dizer, eu não vou acordar na hora que meu celular despertar, eu vou acordar a partir da terceira soneca porque eu já trabalhei, já moldei para que ele funcione assim. Então, como você está moldando o seu cérebro hoje? O cérebro ele não tem capacidade de saber o que é real e o que não é. Então, por exemplo, eu acordei e eu já estou assim, 5 horas da manhã eu vou acordar, 5 horas da manhã eu vou fazer meu devocional, 5 horas, 5 e meia da manhã eu vou terminar meu devocional, 5h40 da manhã eu vou estar tomando meu café, 5h50 da manhã eu estou indo para a academia. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui para vocês. Todos os dias você fazer isso, nossa, Érica, virou uma rotina, eu não consigo fazer isso. Não, você treinou o seu cérebro para fazer isso. Você treinou. Eu estou treinando meu cérebro para fazer várias coisas. Eu já mudei muitas coisas e tem várias coisas que eu não consegui mudar até hoje e eu vou conseguir, que eu vou treinar ele para ele mudar. Uma das coisas que eu faço errada na minha vida, eu mexo em celular antes de dormir. Até na hora de pegar no sono. Então, isso é uma coisa que eu moldei o meu cérebro para fazer. Então, toda vez que eu deito na cama, é automático. Eu pego o celular e mexo. Porque eu já moldei isso. Eu já criei esse ritual com ele. Então, não é fácil, não, mas com constância você consegue. Então, vamos reconstruir esse ambiente em que você está vivendo. Então, as pessoas que estão à sua volta, crie rituais de música, de leitura, alguma coisa que vai te fazer ter um ambiente mais tranquilo, algo que você consegue construir na sua vida, tá? Bom, para encerrar, você não é o ambiente que cresceu, e sim o ambiente que você decide habitar. E eu quero deixar para o final para vocês uma reflexão. Se hoje você está em um ambiente que te encolhe, eu quero que você lembre-se sempre dessa frase. Você é filho de um Deus que te criou para crescer e não para caber. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que precisa reconstruir a sua ambiência também. Ah, e não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar para que esse vídeo, esse episódio cheguem a mais pessoas que também precisam conhecer e trabalhar melhor a sua ambiência. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Mentes que Movem. Que a sua mente esteja sempre em movimento em direção ao propósito. Até mais.